Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje nosso mergulho vai ser profundo nas principais ações do setor bancário brasileiro. Vamos pegar como base um relatório do BTG Pactual e outras análises de mercado para entender, afinal, o que esperar para 2026 e 2027. A gente vai passar pelos gigantes Itaú, Bradesco, a holding Itaúsa e também o Banco do Brasil para ver os pontos fortes e os desafios de cada um deles. Para a gente organizar um raciocínio, nosso roteiro vai ser esse aqui. Primeiro, um panorama geral do que se espera para o setor. Daí, a gente entra no detalhe de cada um dos grandes: Itaú, Itaúsa, Bradesco e Banco do Brasil. E no final, a gente coloca todos eles lado a lado para entender melhor qual se encaixa em cada tipo de estratégia. Vamos nessa? Bom, vamos começar pelo líder, né? Pelo Itaú. Ele não é chamado de a referência do setor à toa. E hoje a gente vai entender direitinho o porquê, olhando para a estratégia e para os números que colocam ele lá no topo. Olha, a fonte da análise é bem direto ao ponto. O Itaú é o melhor do grupo. E o motivo é simples. É uma combinação de uma eficiência operacional que, francamente, é impecável, com uma disciplina de execução que entrega resultados consistentes. E isso trimestre após trimestre. E o que esse gráfico mostra aqui é impressionante. Pensa só, num período de 6 anos, a projeção é que o lucro do Itaú praticamente dobre. Ele sai de 27 bilhões lá em 2021 para mais de 50 bilhões em 2026. Isso aqui é uma verdadeira máquina de gerar resultado, uma performance que pouquíssimos conseguem sequer igualar. E aqui estão os grandes segredos dessa máquina. O Itaú consegue ser um dos poucos bancos no Brasil que mantém um ROI, ou seja, o retorno sobre o patrimônio, consistentemente acima de 20%. Mesmo lá na pandemia, quando o ROI deu uma baqueada para 14,5%, a retomada no ano seguinte foi imediata, foi forte, voltando para a casa dos 20%. Isso mostra uma capacidade de gerar valor para o acionista que é notável, mesmo nos piores cenários. Mas, claro, esse desempenho todo não acontece por acaso. Ele é resultado de uma estratégia com pilares muito sólidos. O banco tem um foco total na execução disciplinada, tanto que 2026 é visto como um ano de colher os frutos, sem grandes viradas de chave. A gente vê um controle de custos super rigoroso, a migração para o digital funcionando e uma liderança em tecnologia bem clara, usando inteligência artificial para otimizar tudo, desde o Pix até a prevenção de fraudes. Na prática, o que isso significa? Uma experiência melhor para o cliente e, claro, menos perdas para o banco. É uma vantagem competitiva direta. E tudo isso se apoia, claro, numa carteira de crédito que cresce com qualidade, o que leva a uma baixa inadimplência. Certo. Agora vamos para a Itaúsa, que nos traz uma proposta bem interessante. Como ela é a holding que controla o Itaú, ela basicamente abre uma porta diferente para investir no mesmo sucesso, mas de um jeito que pode ser até mais vantajoso. Vamos ver. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Para quem olha para a Itaúsa, essa é a questão central. Porque no fundo é uma maneira de comprar uma fatia dos resultados do Itaú, só que com alguns benefícios extras que podem, lá na frente, destravar ainda mais valor. Esse número aqui é a chave de tudo. Historicamente, as ações da Itaúsa são negociadas com um desconto bem grande em relação ao valor dos ativos que ela tem, que são principalmente as ações do Itaú. Esse desconto, que hoje está acima de 23%, é o que cria essa oportunidade de valor para o investidor. É como comprar a mesma coisa, só que com uma bela diferença na etiqueta de preço. E o legal é que, além desse desconto, a Itaúsa tem vários gatilhos que podem destravar valor. A dívida, por exemplo, está quase zerada. Isso dá um fôlego enorme para novos investimentos ou para pagar mais dividendos. A partir de 2027, uma mudança fiscal pode liberar R$500 bilhão por ano direto no caixa. E esse dinheiro pode ir direto para o bolso do acionista. O portfólio não financeiro dela, com empresas como Alpargatas e Dexco, já paga as contas da holding e ainda tem a chance de rolar IPOs de empresas como a Aegea. E como um bônus, o dividendo dela costuma ser maior que o do próprio Itaú. Ou seja, é uma tese de investimento com várias camadas de valor ali, prontas para serem destravadas. Antes da gente passar para o próximo banco, só uma pausa rápida. Se essa análise está sendo útil de alguma forma, considere se inscrever aqui no canal. Isso ajuda demais a gente a crescer e a continuar trazendo mais conteúdos aprofundados como este. E, falando em tomar decisões com mais base, para quem quer se aprofundar de verdade e investir com mais segurança, eu preparei uma seleção pessoal de livros que considero essenciais. O link está aqui na descrição. São leituras que, sério, podem mudar a perspectiva sobre o mercado financeiro. Vale a pena conferir. Bom, agora vamos virar a página e falar do Bradesco.
Um banco que está bem no meio de uma transformação operacional gigantesca. É uma verdadeira história de turnaround, de virada de jogo. A análise mostra uma estratégia bem clara, passo a passo, para a recuperação do Bradesco. O CEO, o Noronha, adotou uma abordagem que ele chama de step by step. Anos como 2025 e 2026 são vistos como a grande fase de inflexão. O foco agora é em cortes de custos importantes, como fechar agências, e em uma melhora gradual, sequencial, dos resultados a cada trimestre, sem promessas de uma revolução da noite para o dia. E quando a gente olha para o preço da ação, dá para ver que o mercado ainda está com o pé atrás. A projeção, que é até conservadora, de lucro para 2026 nos dá uma relação preço/lucro de 7,9 vezes. Mas o que esse número realmente quer dizer? E é aqui que mora a tese de investimento. Esse múltiplo de 7,9 vezes está muito abaixo da média histórica do banco. O que isso sugere? Que se a nova gestão conseguir entregar o que prometeu, mesmo que seja só o básico, já existe um potencial de valorização bem significativo. E não dá para esquecer da Bradesco Seguros, a segunda maior da América Latina, que funciona como uma fortaleza de rentabilidade para o banco, gerando caixa e estabilidade enquanto a operação bancária se recupera. Agora, vamos para o Banco do Brasil. Um caso que, segundo a análise que a gente está usando, exige um olhar bem mais cauteloso e cheio de nuances nesse momento. O que é muito interessante aqui é a diferença de expectativas. De um lado, o BTG Pactual projeta um lucro de 25 bilhões de reais para 2026. Do outro, o analista da nossa fonte prefere uma projeção bem mais pé no chão, de 20 bilhões. Essa diferença de 5 bilhões de reais não é pouca coisa. E ela reflete duas visões bem diferentes sobre o futuro do agronegócio e a capacidade do banco de segurar a inadimplência. Essa visão mais cautelosa tem motivo. Existem vários riscos no radar. A inadimplência continua subindo em todas as carteiras, mas principalmente no agronegócio. E o agro representa 1/3 do crédito do banco e parece que ainda não chegou no fundo do poço. As despesas operacionais também vieram piores do que se esperava. E, para complicar, os últimos resultados foram meio que salvos por um ganho de impostos não recorrente, de 1,8 bilhão. Se tirar esse efeito, o lucro teria sido bem mais fraco, o que mostra que a melhora operacional ainda não está tão clara assim. Então, para a gente fechar, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Fazer uma comparação final para ver como esses bancos se posicionam, um contra o outro. Essa tabela aqui resume bem as escolhas. O Itaú oferece qualidade premium, mas claro, o preço é mais alto. A Itaúsa entrega essa mesma qualidade, só que com aquele desconto e com gatilhos que podem destravar mais valor. O Bradesco é aposta na recuperação, na virada de jogo, com um preço bem descontado. E, por fim, o Banco do Brasil é o caso de maior desconto de todos, mas também é o que carrega maior incerteza, principalmente por causa do agronegócio. Cada um deles representa um perfil de risco e retorno bem diferente. E agora, eu quero saber a opinião de quem nos assiste. Depois de ver tudo isso, qual desses bancos parece mais promissor para 2026 e 2027? Deixem a opinião nos comentários, a discussão sempre enriquece a análise de todo mundo. E se você ainda não se inscreveu, aproveita agora para não perder as próximas. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.